Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui falamos sobre manutenção mecânica industrial. Obrigado por ceder um espaço em seu tempo. Espero que o assunto trazido tenha grande relevância à sua análise. O assunto abordado hoje, que eu trago, é sobre ventilador com rotor em balanço. Eu chamo muita atenção do público-alvo, empresas de terceirização de profissionais na área mecânica. Bastante interessante para essas empresas. Profissionais que queiram ter em seus currículos conhecimento sobre este equipamento. E profissionais iniciantes na manutenção mecânica industrial. Eu sou Haroldo Passo Filho, um profissional da área mecânica industrial, onde minhas experiências se deram em segmento sucroalcooleiro, papel e celulose, fábrica cítrica e fábrica têxtil. Eu trago como uma introdução fundamental, que é a seguinte, muito importante. Nada se inicia sem antes tomar as ações de segurança. Tenha isso como a sua primeira ferramenta para colocar na sua caixa, viu? Ventilador. Um equipamento de extrema periculosidade. Norma regulamentadora NR12, que é uma atividade de operação perigosa. E a NR10, que é a eletricidade. Execuções de manutenções preventivas e corretivas. Procure um representante da segurança para orientações de segurança pessoal, coletiva, meio ambiente e patrimonial. É muito importante isso. A NR10, eletricidade. Esteja ciente do travamento e isolamento de todas as fontes de energia. Uso de cartão de bloqueio após o teste zero de energia. Observância aos detalhes antes das execuções. Eu tomo aqui como uma ferramenta. Muitas empresas às vezes até o proíbem ou não gostam, mas eu tenho ela como uma ferramenta, que é o celular. A ferramenta fundamental para registros e evidências de situações. Muito importante. Formas construtivas de ventiladores industriais. Existem algumas formas construtivas de ventilador industrial, mas na qual hoje eu vou falar sobre rotor em balanço, número de pás ímpares ou pares, eixo com dois mancais de apoio, acionamento motor elétrico ao ventilador com acoplamento elástico, acionamento motor e eixo ventilador com polias e correias, a utilização de rolamentos autocompensadores de rolos e da linha Carb. Muito bem. Vamos nos dirigir aqui ao computador, onde eu tenho aqui a ilustração do que seria o ventilador e para que a gente venha concluir os nossos comentários. Vamos ao vídeo? Tenha um bom vídeo. Muito bem. Aplicabilidade. Número ímpares de pás é mais fácil balancear dinamicamente. Vibração apresenta menor ressonância estrutural e menor incidência de frequência harmônica. Gera menor vibração residual, resultando em menor desgastes por fadigas nas pistas dos rolamentos. Isso não significa que devemos jogar fora os rotores de ventiladores com números de pás pares. Estou dizendo que sempre que possível numa construção fazer ele em número ímpar, ele te trará muito mais benefícios esses nos quais eu acabei de comentar. Vamos lá.
Então nós temos aqui, né, eu fiz aqui um singelo desenho do que seria um ventilador. Aqui nós temos a entrada de ar, nós temos aqui o rotor com as pás ímpares ou pares, aqui nós temos a caixa com a saída de ar, a entrada de ar e aqui um dreno, né? Caso venha precisar de uma lavagem, enfim, o dreno. Aqui nós temos os dois mancais, o eixo, motor elétrico acoplado com elemento elástico ou motor elétrico acoplado tipo correias, né? Motor elétrico com acionamento de correias. Existe um diferencial quando você aplica o motor elétrico acoplado com acoplamento e com correia. Muito bem. Quais são os rolamentos utilizados para essa aplicação? Rolamentos aplicados autocompensadores de rolos tipo KC3W33 e o rolamento Carb tipo KC3W33. Muito bem. Quando que se usa esses dois tipos de rolamento? Acionamento com polias e correias. Acionamento com polias e correias. Rolamentos autocompensadores de rolos com anéis de bloqueio lado das polias. Acionamento com acoplamento elástico, rolamentos autocompensadores de rolos com anéis de bloqueio lado oposto ao acoplamento. Vamos lá agora. Acionamento com polias e correias, rolamento autocompensadores de rolos com anéis de bloqueio lado das polias, rolamento Carb lado oposto sem bloqueio. Acionamento com acoplamento elástico, rolamento autocompensadores de rolos com anéis de bloqueio lados oposto ao acoplamento, rolamento Carb sem bloqueio lado acoplamento. O que nós estamos falando aqui? Quando nós utilizamos somente rolamentos autocompensadores de rolos. E aqui quando nós introduzimos o rolamento Carb, que é um rolamento de altíssima performance para esse sistema de trabalho. Eu acho que ficou muito bem explicado aqui, né? É para isso que é o vídeo, para isso que existe a ilustração. Caso tenha alguma dúvida, é só voltar no vídeo que você vai ler direitinho aqui. Então aqui você tem um motor elétrico, acionamento por polias, você tem um motor elétrico, acionamento por acoplamento elástico. Eu acho muito importante esse tipo de explanação, porque nunca ninguém te falou isso, mas eu estou passando essa dica para você. Isso aqui não é uma dica inventada, não, isso aqui é uma técnica mecânica aplicada, né, que os maiores conhecedores, engenheiros vão confirmar isso com os senhores, tá certo? Isso daqui, quando você aplica o rolamento o Carb, você tem inúmeras vantagens sobre ele, né? Sobre essa instalação. É só você pondo para trabalhar que você vai ver qual que é. Agora, é muito importante, muitas vezes, dentro desta aplicação, ou até mesmo dentro dessa aplicação, você trabalhar com as graxas ideais. Graxa formadas com espessantes de poliureia. Dou como exemplo a Shell, H2 SL V100 ou a SKF LGHP2. São as graxas indicadas para esse tipo de funcionamento, né, que seria para exaustores com rotor em balanço. Normalmente são de alta rotação e essas aí seriam as graxas mais indicadas para essa aplicação. O que eu tinha para passar para os senhores é isso.
É um vídeo curto, porém eu acho que eu estou falando com mecânicos, né, ou que seja técnico mecânico, engenheiro mecânico, seja lá quem for, eu acho que fica claro de entender, né? Afinal, estamos falando, né, o mesmo vocabulário. Eu simplesmente estou passando uma dica essa que eu tenho certeza que muitos dos senhores não tinham esse conhecimento, porque não é muito bem divulgado. Mas procurem se informar. O fato de eu estar falando é muito importante, né, que você se certifique realmente disso. Você vai encontrar na maioria das empresas ventiladores, né, com a performance de montagem somente com rolamentos autocompensadores de rolos. Porém, existe uma diferença, né, do travamento do rolamento, quando você trabalha com polia e quando você trabalha com acoplamento elástico. A polia, quando você trabalha, onde que é o esforço maior? Não é no lado da polia? Então é nesse lado que você tem que fazer o travamento do seu rolamento, né, com anéis de bloqueio, e o lado oposto trabalhar com rolamento no centro da caixa. Quando você trabalha com motor e acoplamento elástico, aonde que está o seu maior esforço? No lado do rotor. Então é aquele lado que você trabalha com rolamento com anéis de bloqueio, e o lado do motor você trabalha com rolamento sem anel de bloqueio no meio da caixa. A mesma performance aplica-se com o rolamento carb, onde você vai ter uma performance aí maravilhosa. Agora, nada disso adianta se você não trabalhar com o lubrificante adequado. Tá ok? Essa é a informação que eu tinha passado para os senhores. Espero que tenha sido de bom, né, esse conhecimento que eu estou trazendo para os senhores. Se gostou, dê o seu like. Participe comigo. Divulguem esse vídeo. Isso é muito importante. Eu sempre trago alguns vídeos que eu acredito que são de bastante relevância. E eu ficaria muito feliz, né, se esse vídeo fosse para frente, fosse divulgado para mais pessoas. Para que ele seja divulgado para mais pessoas, também depende de você que assistiu, gostou, concordou, deu o seu like e divulgue ele, tá bem? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.